eu quero fazer academia, eu quero fazer aula de violão, eu quero estudar para o concurso, eu quero fazer um curso de inglês, mas eu não tenho tempo. Como eu faço? Eu sou a Jennifer Braga. Eu sou a Natália Passos. E o objetivo desse podcast é justamente te ajudar a organizar a tua agenda para que tu consiga encontrar tempo para fazer as coisas que tu sempre quis. E a gente trouxe hoje 8 passos, 8 coisas que tu pode fazer que com certeza vão te ajudar. E a primeira delas é estabelecer prioridades, certo, Nath? Isso, né, Jenny, a gente fala muito na questão, todo mundo sabe, eu tenho que colocar aquilo como prioridade na minha vida. Só que a gente nunca coloca realmente no topo das nossas prioridades, né? Então, assim, quando a gente tem um objetivo, eu quero chegar a algum lugar com aquilo ali, eu preciso fazer aquilo ali, eu vou procurar colocar aquilo ali como prioridade, não como uma prioridade, uma quinta, sexta prioridade que eu tenho no meu dia a dia, uma das primeiras, né? E aí vem a questão de que a gente tem que tentar eliminar aquilo que não está me ajudando a chegar nesse foco, né, que não está me ajudando a chegar nesse objetivo. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem para o exterior. Quais são os passos que eu estou colocando para que eu consiga chegar lá? Né? Eu tenho que colocar ali no meu dia a dia, eu vou ter que estudar, eu tenho que procurar saber mais sobre a cultura de lá, eu tenho que ver como é que faz visto. Então, tu tem que colocar aquelas metas no teu dia a dia e manter aquilo ali como uma prioridade, uma coisa que tu realmente vai fazer. Colocar, às vezes, até mesmo a questão de um tempo, né? Eu quero ir viajar daqui a 2 anos. Então, eu tenho esses 2 anos para me preparar e eu preciso fazer aquilo ali naquele tempo. E aí, colocar isso no meu dia a dia. Então, a questão da prioridade ela é extremamente importante. Até porque a gente passa muito tempo, às vezes, fazendo outras coisas que não tem a ver com aquilo ali. Claro, não quer dizer que a pessoa não pode fazer nada que vai dar prazer na vida dela. Ela tem que ter isso, né? Tem que ter isso no teu dia a dia. Mas ela tem que procurar cuidar um pouco mais, né? Tá mais focada naquele objetivo ali. Então, a questão da prioridade é a primeira coisa. Eu quero fazer isso, tá, mas tu realmente quer? Ou tu só, é um desejo, eu quero, um dia eu faço. Tem que colocar aquilo ali como uma prioridade no teu dia a dia, na tua vida. Vou fazer isso aí e pronto. Acontece com a maioria das pessoas, né? Tu tem que colocar. Acho que até, na verdade, é a questão mais difícil das pessoas colocarem para si. Eu tenho que fazer aquilo ali e não, eu quero fazer aquilo ali. É verdade. E sabe, até que nem tu mencionou aí, eu quero viajar pro exterior, fazer isso em 2 anos. Uma coisa que me ajuda muito, né, quando eu tenho um alvo, assim, um objetivo grande, é estabelecer objetivos menores que vão me fazer alcançar aquele objetivo, né? E também estabelecer prazos para esses objetivos menores. Isso é bem interessante, né? Porque isso faz com que a gente se sinta mais motivado, porque aí quando tu conseguiu cumprir com um objetivo, tu te sente mais motivado a cumprir com o próximo para chegar naquele objetivo maior, né? Claro, né? E aí tu tem também aquela questão de recompensa. É. Né? Tipo, eu quero chegar, o meu objetivo é viajar pro exterior. Isso é uma coisa, não é da noite pro dia que tu vai conseguir. Sim. Só que aí tu coloca ali pequenos objetivos e aquelas recompensas que tu faz. Eu consegui fazer isso. Hoje eu consegui fazer uma aula, eu consegui falar o que eu queria. Eu consegui me expressar, eu consegui. Então, aquele passo a passo que tu vai fazendo, na verdade, tu colocando objetivos menores, tu vai sentindo uma recompensa e vai te dando prazer também em fazer, né? Não vai ficar só aquela coisa, eu quero fazer, mas tá tão longe, tá tão distante. Assim, tu já tem uma ideia de que tá mais próximo, né? É, mas a coisa acontece quando tu começa a fazer academia, né? Tu já não vai. Claro, o teu objetivo é ficar com o teu corpo ok, ou a saúde, né? Independente do motivo pelo qual a gente faz. Mas se tu já só pensar naquele objetivo final, tu não te sente motivado, né? Por isso que muitas vezes tempo. as pessoas acabam desistindo. Muitas vezes as pessoas iniciam e elas querem chegar já lá no final muito rápido porque elas não estão vendo um resultado, né? Não estão chegando em algum resultado conforme com o que elas estão fazendo. E aí, então, tem que colocar aqueles objetivos menores para depois atingir aquele que é o tão esperado. Verdade. E outra coisa que às vezes desmotiva as pessoas a fazer algo ou dizer que ou faz elas dizerem que não tem tempo é porque elas se sentem muito ocupadas, né? Assim, eu sou uma pessoa muito ocupada, não tenho tempo para fazer nada, né? Mas será que sempre estar ocupado quer dizer que está fazendo coisa importante? Né? Na verdade, a gente pode dizer que esse já é um segundo passo, né? Da questão de eu tô ocupado, mas isso é realmente alguma coisa importante que eu tô fazendo? Claro, tu não vai passar o teu dia inteiro trabalhando ou
fixado em alguma coisa, fissurado em alguma coisa, mas procurar fazer atividades que tu consegue, às vezes, fazer em um outro momento, ou então pegar e passar para uma outra pessoa fazer, ou pensar, eu realmente preciso fazer isso? Às vezes a gente está fazendo coisas no nosso dia a dia que não tem a necessidade, ou às vezes até a gente consegue arrumar uma forma de fazer aquilo ali, mas de uma forma mais rápida. Então a gente tem que parar e analisar o nosso dia a dia, ver o que eu estou fazendo, se é realmente necessário, porque às vezes tu pode passar o dia inteiro ocupado, só que eu tô o dia inteiro ocupado porque eu tô verificando o meu e-mail de 5 em 5 minutos. Exato. Separa um horário no teu dia. Eu vou abrir na metade da manhã, ou no início da manhã, enfim, num período da tarde e um período da noite. E naquele momento tu para responder os teus e-mails, né? Faz tudo de uma vez só e tu não vai ficar o tempo todo, né? Porque às vezes uma tarefa que tu iria fazer rápido, às vezes tu não vai fazer ela tão rápida porque tu vai parar para pegar e ir lá responder o e-mail, alguma coisa, e aí depois voltar para aquilo ali. Quando, na verdade, tu poderia ter separado as duas e ter feito as duas de uma forma mais rápida, com mais foco também, né? Então, nem sempre estar ocupado quer dizer que tu tá fazendo da forma certa, né? A gente tem que dividir um pouco as coisas e saber o que realmente é necessário e o que não é. E que nem tu mencionou, né, sobre passar para outra pessoa fazer. Esse lance de delegar tarefas é muito importante, né? Porque na maioria das vezes as pessoas estão ocupadas fazendo coisas que, como tu disse, poderia passar para outra pessoa fazer, não teria necessidade de ser ela, né, para fazer. Sim. Por exemplo, vamos supor que, sei lá, sou uma mãe, né? Exatamente, eu tenho um exemplo da minha mãe, agora nessa época de quarentena, tenho ficado com ela, e aí ela mima a gente, né? E aí, então assim, desde a hora que eu acordo de manhã, ela já quer deixar o café passado para eu tomar. Aí esses dias ela tava meio doente, eu disse pra ela, não acorda cedo, fica deitado, não tem o porquê. Porque ela é aposentada. Sim. E aí ela não levantou cedo. Eu fiz as minhas coisas, meu irmão fez as coisas dele, ninguém se atrasou, ninguém perdeu nada, todo mundo se alimentou. E aí ela disse, então só precisa a mãe tá doente pra vocês fazerem. Mas não é a verdade é que ela gosta de fazer isso, mas ela poderia deixar muito bem cada um fazendo, e ela, hoje, né, ela é aposentada, poderia descansar um pouco mais, ela deve descansar um pouco mais. Então, se encaixa nesse tópico, né? Sim. De delegar as coisas para as outras pessoas. Nem sempre tudo que eu faço precisa ser eu. A gente tem que também aliviar um pouco e deixar coisas que outras pessoas poderiam fazer, né? E aí já sobra um tempinho, né? Sim. E aí, então, a gente entra já também no passo 3, né? Que é a questão de organizar a agenda, né? Para que a gente consiga, então, definir exatamente quais as tarefas que a gente precisa realmente fazer, né? E isso é bem importante, né? Para a gente poder dar conta de fazer tudo e fazer o tempo render, podemos dizer assim, né? Até para a gente ter uma noção. Assim, eu sempre tenho que procurar programar o meu dia, mas eu sei que eu tenho que deixar pelo menos uns 30%, 20% livre, porque pode acontecer uma situação que eu não estava prevendo, uma urgência, alguma coisa desse gênero, e aí eu vou ter que, né, sobrar um tempinho ali para fazer isso. Se eu sou uma pessoa que eu não estou me organizando, muitas vezes eu acordo um dia, hoje eu vou fazer isso. Dificilmente tu vai conseguir fazer tudo aquilo ali, né? Então, assim, se tu colocar lá, minha semana vai ser assim, segunda-feira eu vou fazer isso, na terça eu vou fazer esse, na quarta esse, na quinta, e aí tu separar, tu vai ver que tu consegue aproveitar melhor o teu tempo, além de não ficar sobrecarregado em um dia só, tu conseguir, né, separar as tarefas por dia, vai te facilitar para te não ficar sob estresse, e tu vai conseguir fazer as coisas mais fáceis, sem estar naquela pressão o tempo todo. Então, assim, e fora porque a gente confia muito na nossa memória, mas muitas vezes, né, ela falha. É informação demais, às vezes a gente precisa ter uma agenda ali para verificar o que eu tenho que fazer. Eu, por exemplo, eu tenho que sempre usar as notificações do celular, porque às vezes tem coisas assim que eu não consigo fazer de um dia para o outro, que ficou, porque realmente não deu tempo, ou deu algum imprevisto, e aí eu já deixo no automático e coloco um lembrete pro outro dia, porque daí de manhã vai ser a primeira coisa e vai ficar me lembrando o tempo todo, porque senão se eu deixar, de repente depois eu dormir e no outro dia eu acordar, às vezes eu já não lembrei, porque eu já tenho outras coisas para fazer, né?
Então, assim, é importante essa questão, assim, da gente se organizar para que esse tipo de coisa não venha acontecer, né? E não é uma coisa difícil, né? Porque, que nem tu falou, tu usa as notificações do celular. Hoje o celular é uma coisa que não sai da mão da gente. A gente tá o tempo inteiro com o celular, né? Então a gente pode usar meios eletrônicos, né? Tem muitos aplicativos de agenda. Sim. Tem o próprio Google Agenda que é muito utilizado e ajuda muito, né? E eu posso dizer assim, por experiência própria, que isso faz toda a diferença, né? Porque eu trabalhava menos antes, fazia menos coisas e eu nunca tinha tempo para fazer nada. Tinha uma coisa que eu detestava, era agenda. Eu pensava assim, eu não posso ter toda a minha vida controlada, tipo, num papel, isso é horrível. E de tanto que o meu marido me incomodou, que eu precisava começar a usar agenda, eu disse, tá, vou começar a usar, mas só porque ele tava me incomodando, né? E hoje eu não consigo mais viver sem agenda e eu consigo fazer muito mais coisas do que eu fazia antes, trabalhando muito mais tempo do que eu trabalhava antes. Né? Até tem essa questão de organização, assim, eu também. Logo que começou essa função da quarentena, ter que ficar em casa, a ideia era que eu vou estar em casa, eu vou ter mais tempo, porque eu não vou gastar o meu tempo de locomoção, né? Enfim. Sim. Na verdade, os primeiros dias, assim, eu não consegui administrar nada, tava totalmente perdida. Aí passou a primeira semana e eu vi, assim, que teve alguns dias que eu trabalhei até de madrugada e outros dias que eu tava com horário sobrando. Aí eu disse, tá, não, né? Não é que eu tô trabalhando demais, eu preciso organizar as minhas tarefas. Eu sentei no domingo, essa semana vamos tentar dessa forma aqui, vou fazer isso e isso e tal horário, para que eu realmente não, né, desse aquele... Porque não adianta, eu tava tendo um surto nos primeiros dias da semana e o restante da semana eu tava, tranquilo. Né? Então, a gente tem que procurar um equilíbrio, né? Então, assim, a gente arranja tempo. Né? E até aquela sensação, assim, no final do dia de dever cumprido. Consegui fazer tudo que eu tinha pra fazer. Porque quando a gente não organiza, assim, as tarefas, não tem uma agenda, a gente fica com aquela sensação de que a gente nunca consegue fazer tudo do que tinha pra fazer. Parece que nunca dá conta, né, de fazer tudo. E aí, se organizando assim, a gente consegue achar o tempo que, de repente, é o tempo de que eu queria fazer um curso, eu queria fazer uma aula de violão, eu queria fazer alguma outra... Tu vai conseguir adequar, né, achar um horário e, claro, se tu colocar aquilo ali como uma das prioridades. Sim. Né? Então, assim, na verdade, colocando como uma prioridade, às vezes tu vai até organizar a tua agenda para que sobre um horário que tu consiga fazer aquilo ali. É verdade. E aí entra o ponto, né, que nem tu disse, se tu definir aquilo como uma prioridade, aí entra o nosso quarto ponto, né, que é estabelecer como, colocar as coisas que vão te fazer chegar mais próximo do teu objetivo, né, o que inclui, às vezes, ter que saber dizer não para coisas que não vão te fazer chegar lá, né. Isso é uma questão bem complicada, na verdade, né? Assim, porque às vezes a gente, tu coloca um objetivo, pode ser alguma coisa para logo, pode ser uma coisa que vai demorar a acontecer, só que eu quero tirar uma carteira, por exemplo, né, para dirigir, uma habilitação. Eu vou ter que dizer não para os meus amigos quando eles me convidarem para ir lá numa festa, porque eu preciso guardar um dinheiro, né? Então, assim, e a mesma coisa vai valer, que nem, claro, nesse ponto seria a questão financeira. Mas agora vamos supor alguém que quer estudar para um concurso daqui a 3 meses. Ela vai ter que tirar aquele horário no final de semana para estudar. Então, às vezes é até interessante eu decidir fazer tal coisa e deixar bem claro, fulano, né, família, os amigos, gente, seguinte, tais meses eu quero me dedicar para alguma coisa, né, seja lá qual for, e eu vou precisar que vocês entendam que não é porque eu não queira participar com vocês. Tô dizendo que tu nunca vai poder participar. Só que em vez de sair 4 vezes no final de semana, talvez eu vou sair uma. Né? Então, procurar, vai ter que saber dizer não. Né? Que nem tu comentou, vai ter que saber dizer não. E as pessoas têm que entender, porque tu está buscando o teu objetivo. Então, a gente tem que ter um controle disso. Né? Dizer não quer dizer que tu não quer ser amigo ou que tu não quer estar junto. Na verdade, tu quer, só que tu também tem um objetivo que pra chegar lá, tu vai ter que fazer isso aí. E as pessoas vão entender, né? Se elas são amigas, se elas... por exemplo, os parentes, né? As pessoas próximas de ti, elas vão entender que é uma coisa que tu vai precisar dedicar um tempo, mas é uma coisa que tu vai ter um retorno depois no futuro, né? Então, se são pessoas que te amam, elas vão entender, né? Exato. As tuas prioridades. Exatamente. E muitas vezes ainda até vão te ajudar. Exato. Ou acha alguma coisa, fulano, sei que tu tá estudando isso aqui, já te manda lá
algum link, alguma coisa para te ver a respeito. Então, isso realmente, a gente tem um pouco essa ideia de que a gente tem problema para dizer não. Eu sou uma pessoa que é bem difícil eu falar, não posso, não consigo. Eu sempre tento dar um jeito, mas se chega no momento e eu tô pensando que eu não tenho como, eu preciso agora dar prioridade para outra coisa, vai ter que ser. Tem que ser assim. Então, na maioria das vezes, é mesmo uma questão de se impor, né? De expor a tua vontade também e de te impor. Não, eu vou fazer isso. Então, daí as pessoas vão te entender e vão te ajudar, né? Sim. E aí, então, nós temos o quinto passo, né? O quinto ponto, que é conhecer a si mesmo. Saber como a gente funciona, né? Isso é bem interessante, né? Na verdade, eu tenho... eu sempre até falo com os meus alunos, eu digo assim, o ser humano ele tem uma capacidade de se adaptar muito grande. Uhum. E aí, por exemplo, anos atrás, eu sempre falava que eu rendia muito de manhã. Sabe? Que era o melhor horário pra mim. E foi, por um tempo. Aí eu comecei a trabalhar mais na parte da noite e ter menos turmas de manhã. Porque o pessoal, né, tá mais livre à noite. E aí, o meu cérebro, o meu sistema, o meu organismo, ele começou a se acostumar com isso. Então, hoje eu sei que eu rendo muito mais na parte da noite. Então, assim, é importante a gente saber qual horário eu rendo mais para eu me dedicar a alguma coisa. Né? Se eu quero estudar, para mim é mais fácil de manhã. Cada pessoa vai ser diferente, né? Tem gente que vai ser mais fácil de manhã, tem gente que é mais fácil da noite, no vespertino. Claro que não, às vezes tardão da noite, normalmente no vespertino. Mas tem gente que ainda consegue fazer com os dois, que isso não altera nada. Esses são os melhores, acho que mais fácil para cada um. Mas então, assim, eu sabendo isso, às vezes se eu estudar 15 minutos, 20 minutos naquele horário de manhã, vai ser melhor do que de repente eu passar a minha tarde estudando 1 ou 2 horas. Sabe? Então, assim, procurar colocar aquilo ali. E aí a gente entra de novo na questão do teu foco. Se eu tô focado em alguma coisa e hoje aquilo ali é o meu objetivo e eu sei que eu rendo mais na parte da manhã, eu vou tentar colocar aquela atividade minha para a parte da manhã, de acordo com o que eu tô desejando, com o que eu quero. Então, porque ali vai ser o teu objetivo, então tu tem que procurar melhorar principalmente naquilo ali. Então, vai colocar de uma forma, né, que tu consiga trabalhar melhor e que... Porque às vezes a gente, né, passa o dia inteiro, é corrida, cansativo, chega de noite e de repente tu não quer lá estudar. Então, de repente, vou colocar para estudar enquanto eu tô no trem, enquanto eu tô, não sei, tô num ônibus ou tô indo de bicicleta para algum lugar, eu posso ouvir alguma coisa. Então, assim, hoje a gente tem várias formas para estudar. Então, assim, com certeza tu vai conseguir colocar o teu estudo, ou seja lá o que tu quer fazer, a atividade, no meio ali em que fique no melhor horário que tu vai render mais. Então isso é bem importante, a gente saber se conhecer. Né? Isso é bem válido, assim. E é uma coisa que exige um pouquinho mais de esforço, tem que parar pra pensar e se entender, né? Porque é difícil, às vezes, a gente entender como que a gente funciona. Né? Às vezes é mais fácil falar do que colocar certeza. Em prática, né? Mas é um esforço que vale a pena, né? A gente acaba rendendo muito mais quando a gente entende isso, né? A gente se fala, né? A gente se conhecendo, a gente consegue facilitar muitas coisas para nós no nosso dia a dia. Em várias áreas, né? Isso é bem importante. Aí depois a gente tem como sexto ponto, né? O intervalo entre as atividades. O que é uma coisa bem importante, né? Quando a gente define uma rotina, define uma agenda, né? Então, é importante a gente levar isso em consideração. Sim. Eu lembro, eu tinha uma conhecida minha, ela trabalhava numa empresa grande, assim. E aí eu achei muito engraçado, porque foi logo na época que surgiu, assim, o Facebook e tudo mais. E daí todo mundo queria acessar, mas no local de trabalho não podia. Sim. Normalmente era essa a regra, né? E aí ela chegou e me disse, o meu chefe falou, trabalha 1, 2 horas e de repente faz uma pausa, fica uns 15 minutos, olha o Face. E aí todo mundo se surpreendeu. E é porque entra essa questão. Né? Se tu dá uma aliviada no cérebro, depois tu vai voltar, tu já vai estar mais renovado, tu vai render mais. Então procurar ter esses intervalos no dia a dia é extremamente importante. É a mesma coisa que tu pegar um funcionário, ele trabalha 8 horas. E aí eu, sei lá, tô com uma superprodução, preciso que ele trabalhe mais horas. Tudo bem, ele pode vir a trabalhar 10, sei lá quantas horas. Só que ele não vai mais estar rendendo tanto
quanto se eu tivesse, de repente, 2 funcionários fazendo esse horário dividido. Né? Então, assim, isso acontece com as pessoas. Então, tu tem que ter um intervalo para te repor tuas energias, né? Se recuperar, dar uma refrescada. Porque senão tu realmente, tu fica estressado, tu fica só pensando naquilo ali, de repente, às vezes chega um momento que eu tenho um problema para resolver. E eu fico pensando naquilo ali, 20 minutos, 25 minutos, e eu não chego a lugar nenhum. Aí, de repente, eu paro, vou lá, tomo um café, faço alguma coisa. Ah, mas e se eu fizer assim? Às vezes, tu precisa daquilo ali. Né? Precisa dar uma parada, uma desacelerada para que tu consiga ver de uma outra forma, porque às vezes a gente fica até focado somente naquela solução que tu tá procurando, mas que tu sabe que não vai chegar a lugar nenhum, que tu tá com ela já, porque ela é a primeira que veio à tua cabeça, tu não consegue visualizar as outras opções. E aí, quando tu faz essa pausa, depois tu vem já, tá pensando diferente, tá mais descansado. Então, realmente, a gente tem que ter essa questão de ter um intervalo, né? Até pra nossa saúde e até para o nosso rendimento. Sim. E aí isso já entra em conexão com o próximo ponto, né? Que seria o ponto da concentração. Inclusive, até ali num site, até se alguém quiser dar uma olhada depois lá, é minhabiblioteca.com.br, e lá ele explica um pouquinho, né, a respeito de um fenômeno que acontece no nosso cérebro, que faz com que o nosso cérebro ele consiga se manter concentrado em uma atividade por no máximo 90 minutos. Então, depois disso, a gente acaba perdendo a concentração e isso nos torna menos produtivos, né? Então, realmente, a gente vê como que é importante essa questão da gente fazer uma pausa, nem que seja de 5 minutinhos, né? Durante uma atividade ou outra, para que a gente consiga manter a concentração. Sim. A gente tem que procurar, se eu fizer alguma coisa focado naquilo ali, eu vou conseguir fazer com que o meu tempo renda mais. Porque eu estando focado naquilo ali que eu tô fazendo, eu vou fazer aquilo ali de uma forma mais rápida, mais ágil, né? Porque eu realmente vou estar procurando resolver aquilo ali, digamos assim. E aí, automaticamente, eu conseguindo fazer as coisas de uma forma mais focada, tendo distribuído minhas tarefas do dia a dia, tudo vai levar ao ponto que eu quero chegar. Eu vou fazer sobrar tempo para as outras coisas que eu quero. Né? Seja qual forem elas, tu vai conseguir chegar nesse objetivo fazendo esses passos aí. Então, fazendo as minhas tarefas de uma forma focada, rendendo mais, tendo um intervalo aqui. Então, assim, tu vai ver como vai se facilitar no teu dia, até pro teu corpo, pra tua mente, e ainda tu vai conseguir fazer sobrar tempo, que é o nosso objetivo hoje, né? Hoje em dia, o que as pessoas mais falam é a questão de eu não tenho tempo, eu sou muito atarefado, e aí realmente tu consegue fazer sobrar um tempo para que tu consiga fazer outra coisa, seja por prazer ou seja para chegar em algum local, né? Em algum objetivo. É verdade. E a gente entra com o ladrão do tempo, né? A famosa, que é o nosso 8º ponto, a famosa procrastinação, né? O que a gente vê na internet o pessoal colocando, né? Deveria estar estudando para prova, mas tô aqui procrastinando, olhando seriado. Deveria fazer isso, mas tô aqui fazendo outra coisa. E muitas vezes a gente tá procrastinando e a gente não percebe. Esses tempos, na verdade, até me assustei. Eu peguei o meu celular e agora eles mandam aquela notificação semanal. Agora eu não lembro se é semanal ou se é diária. Onde aparece quanto tempo tu gasta usando o teu telefone. Cada aplicativo, né? Aquilo ali eu olhei e disse, nossa, mas eu não passo tanto tempo fazendo isso. E aí ele realmente mostra até, isso eu quero, mas eu tava usando porque eu tava trabalhando. Abre lá nas configurações, tu consegue ver, ele mostra quanto tempo tu passa em cada aplicativo que tem ali. Isso assusta. Então, assim, agora eu tenho cuidado porque eu tô vendo, cada semana ele aparece, diminuiu uma porcentagem de 10% relacionada à semana passada. Mas foi porque eu tive esse primeiro impacto. Sim. De que eu realmente vi. Eu disse, nossa, e eu reclamando que eu não tenho tempo pra fazer. Peraí, eu não tenho tempo ou eu tô fazendo outras coisas que eu não preciso realmente fazer agora? Então, assim, é bem assustador, na verdade, né? E a gente procrastina, né? E a gente acha... de ser humano, eu acho. A gente sempre acha um motivo, né? Não, mas agora eu tô muito cansado. Agora eu não posso fazer, vou deixar pra fazer amanhã de manhã. Mas agora eu tinha que fazer essa outra coisa. Vou deixar pra de noite. E aí quando tu vê, passou a semana inteira e tu não fez, né? Porque tu vai, ou amanhã eu faço, ou mês que vem eu vou começar a academia, né? Ou mês que vem eu vou começar o curso de inglês. Mês que vem eu vou começar a fazer as aulas de violão. E tu vai jogando de um mês pro outro, quando tu vê...
Tu E não... aí a gente entra naquela questão de que às vezes a gente precisa... Tem muitas pessoas, a maioria das pessoas eu acho, na verdade, que elas precisam ter aquela ideia... por isso que muita gente faz assim, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer o curso de inglês, eu quero fazer a academia, eu quero fazer aula de não sei o quê. Eles vão lá, pagam primeiro, que é pra ter a certeza de que eu vou me dedicar e vou fazer aquilo ali. Uhum. Então, assim, porque daí tu se sente na obrigação, eu realmente vou ter que fazer aquela coisa. Então, muitas vezes a gente fica só, eu preciso fazer, mas eu não vou fazer agora, deixa pra depois, mês que vem. Quando vê, passou o ano todo e tu não fez o que tu queria fazer. Uhum. Então a gente procrastina, isso é normal, acho que todo mundo faz um pouco, só que a gente tem que cuidar até que ponto isso vai, para que isso não faça com que tu perca o teu objetivo, que tu não chegue no teu objetivo. Uhum. Então a gente não pode ficar sempre adiando. E até porque às vezes são situações do teu dia a dia, às vezes eu vou lá, vou deixar para fazer depois, vou fazer depois, e quando vê, ficou em cima da hora, sabe? E aí ficou em cima da hora, tu não consegue fazer, ou tu faz e sai mais ou menos, sai meia boca, né? Então, assim, a gente tem que cuidar um pouco isso, né? O nosso vilão aí. Porque ele rouba muito, né, de fato, nosso tempo. Porque aí, não vou fazer agora porque eu só tenho 20 minutos. Eu vou começar e talvez eu não vou conseguir terminar. Tá, mas o que eu vou fazer nesses 20 minutos que eu tenho? Então, sei lá, vou entrar no Insta, vou entrar no Face pra ver o que, né? Só uns minutinhos. E aí, quando tu vê, tu vai somar isso durante a semana. Pô, perdi lá 3, 4 horas só nas redes sociais, né? Sim. Então, aí vê que realmente rouba o tempo, né? Que a gente podia estar dedicando pra algo que, de fato, ia fazer a gente chegar no objetivo que a gente quer, né? Isso aí. Mas, vamos supor que agora, tu que tá escutando, pensa assim... Tá, beleza, Jenny, beleza, Nath. Eu faço tudo isso que vocês estão dizendo, mas a questão é que eu trabalho o dia inteiro, eu estudo de noite, eu não consigo, eu não tenho tempo, não tem como eu fazer. Beleza, então, assim, nesse caso, vai exigir um pouco mais de esforço, né? Vai ter que ser um pouco mais de atitude. Tu vai ter que, talvez, abrir mão de alguma coisa, vai ter que te esforçar um pouco mais para te conseguir chegar no teu objetivo, né? E aí entra a questão das prioridades. Tu vai ter que tirar das tuas prioridades, talvez algo que tu tem hoje, para colocar esse teu objetivo como prioridade para te conseguir alcançar isso, né? Conseguir realmente chegar no teu objetivo. E o que vai definir se tu vai conseguir ou não chegar no teu objetivo, fazer isso que tu quer muito fazer, é o teu nível de comprometimento com isso. Quanto tu quer de verdade chegar no teu objetivo. Quanto mais tu estiver comprometido com isso, mais fácil vai ser para ti fazer esse sacrifício. Sim, Jane, até em relação a isso, né, questão de comprometimento, eu tenho, assim, por exemplo, eu tive 2 alunos em que um estudava de manhã, o outro de noite, e um deles trabalhava durante o dia. E eles eram uma turma, né, eles queriam continuar juntos. E aí a solução foi fazer o curso às 6 horas da manhã no sábado. Uau! Sabe? Então, assim, e eles se comprometeram a fazer isso, e a gente veio, e a gente fez, eles concluíram todo o curso, sabe? Então, assim, foi comprometimento. Então, tu consegue arranjar um jeito. Eu lembro quando eu fiz o meu técnico também, eu trabalhava longe, e aí perdia muito tempo, né? Então, eu acordava 5 e pouco da manhã, passava o dia fora trabalhando, de noite fazia o técnico, e às vezes tinha que pegar algumas horas da madrugada para fazer trabalho, e no final de semana também. Mas tá aí, consegui concluir, né? Hoje é com o que eu trabalho, então consegui aquele objetivo. Então, realmente, a gente tem que se comprometer com aquilo ali. Uhum. Eu quero chegar em tal lugar, é fácil a gente falar, só que eu tenho que ter um comprometimento com aquilo ali para que aquilo realmente aconteça. E aí a gente vai entrar nessa questão, né? A gente ouve muitos professores dizendo, o que tu faz à meia-noite às 6? Vocês vão ver que no momento da vida isso realmente vai vir à tona, vai se tornar um pouco a tua realidade. Talvez a gente vai ter que sacrificar um pouquinho algumas coisas que a gente faz, seja um momento de lazer, mas para que a gente vai chegar naquele objetivo que a gente tanto quer, né? Então, assim, vai muito da tua vontade, né, e do que tu vai se comprometer para realmente atingir aquilo ali. Esse foi o nosso podcast de hoje e a gente espera que tenhamos te ajudado, né? Para que tu possa, enfim, fazer as coisas que tu sempre quis, que tu sempre sonhou, tirar um tempinho para conseguir fazer isso. Que as palavrinhas "eu não tenho tempo" não te impeçam de chegar nos teus objetivos e realizar os teus sonhos. Então, nos vemos no próximo podcast.